Era uma situação muito diferente. E eu fui fazer arquitetura por conversar com alguns profissionais e tudo mais. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que a arquitetura era um tanto quanto mais do que fazer projetos de obras, né? Então aí eu descobri o universo que é arquitetura. Eu nunca mudei de área, eu sempre quis trabalhar na área da construção civil. Então eu continuei, mas enfim, eu descobri que tem o urbanismo, eu descobri que tem o design, eu descobri que tem o paisagismo. O leque de possibilidades de atuação é um leque imenso na arquitetura, né? Eu poderia trabalhar com um monte de coisa. Mas eu firme ali no meu propósito de trabalhar com construção. E aí, eu confesso que quando eu estava fazendo a faculdade, teve um período até que eu dei uma desanimada da faculdade, né? Acho que foi lá pelo 3º ano, eu meio que dei uma desanimada. Eu sempre fui um bom aluno, sempre me dei bem na faculdade, fiz direitinho tudo que eu tinha que fazer. Mas eu falei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu falei, eu vou procurar estágio. Aí comecei a fazer alguns estágios e aí eu desanimei mais ainda, porque eu falei, poxa, que droga, não é isso que eu estava pensando, né? Fiz outro, e aí não animei. Mas no 4º ano, do 4º para o 5º ano, eu tive uma possibilidade, um estágio, que surgiu assim, eu não sei nem explicar hoje, nem me lembro como é que surgiu essa possibilidade, mas de trabalhar num grande escritório em São Paulo, de um arquiteto que faleceu recentemente, inclusive, o Rui Otaki. O Rui Otaki, para quem conhece a arquitetura, é um arquiteto bastante polêmico pelas suas propostas de projeto e tudo mais, mas independente disso, é um cara que era uma referência na época e é até hoje. E eu fui fazer o meu estágio lá e lá foi para mim o divisor de águas. Por que foi o divisor de águas? Eu não defendo, nem sou apaixonado pelos projetos, pelas obras dele. Eu sou um admirador da pessoa, do Rui, que era um cara assim, absolutamente inteligente, criativo. É um cara encantador de se conversar, de se conviver. Mas no estágio que eu fiz lá, fez a diferença na minha vida profissional pela seguinte característica. Foi lá que eu percebi que a gente não podia ter medo de propor nada, a gente não podia ter medo de ter ideias, que a gente tinha que propor o que realmente a gente acreditava que tinha que propor. Né? Foi lá que eu entendi que aquela minha visão de trabalhar com arquitetura estava certa. Falei, poxa, peraí, então dá certo. Se dá certo para ele, dá certo para qualquer um. Né? E, bom, enfim, fiz o estágio no último ano de faculdade, do 4º para o 5º ano, e aí me formei, não continuei no estágio, porque também tinha uma certeza quando eu fui fazer faculdade, que eu queria voltar para São João. Né? Eu fui estudar em Campinas, mas eu sempre quis voltar para São João. E voltei, montei o meu escritório, né? E deu certo, esse lance que eu aprendi no estágio deu certo. Assim, eu comecei a propor umas coisas diferentes, umas coisas mais ousadas. Eu comecei a não ter medo de sair do que todo mundo faz, né? De arriscar. Inovar, né? De inovar, e, enfim. Deu certo, eu estou aí há quase 30 anos trabalhando, sinal de que deu certo, né? Então, eu acho legal contar um pouquinho dessa história. E aí, eu sou professor também, né? Eu vivo falando para os meus alunos. Poxa, ó, não fica só na faculdade, vai entender como é que a coisa funciona lá fora, porque a faculdade é um pedaço, prática, né? É um pedaço pequeno, inclusive, né, do que é o mundo da arquitetura.